Nessa videoaula, vamos falar sobre os efeitos da presença de partículas líquidas ou sólidas no escoamento de bocais. Um exemplo dessa ocorrência é o uso de partículas de alumínio em motores foguete a propelente sólido. As partículas de alumínio são usadas para aumentar a temperatura e a liberação de energia do propelente. No entanto, aqui vamos investigar apenas o seu efeito sobre o escoamento dentro do bocal e o impacto sobre o impulso específico. Uma das reações químicas que pode acontecer é a oxidação do alumínio formando óxido de alumínio, 2Al mais 3 meios de O2, formando Al2O3, cujo ponto de fusão é 2072 graus Celsius e o ponto de ebulição 2980 graus Celsius. A fração mássica de alumínio pode chegar a 20% do propelente. E isso pode representar de 35% a 40% em massa dos gases de exaustão. Esse óxido não expande, então há perda de velocidade na saída, portanto, em ISP, impulso específico. Aqui vamos fazer uma modelagem do efeito da presença de particulado. Como hipótese, assumiremos fluxos não conversíveis de gases m.g e sólidos m.s. Ou seja, o que é formado como gás permanece gás e o que é formado como sólido permanece sólido. A equação de quantidade de movimento escrita para esse sistema de fase gasosa, fase sólida, é dada por m.g dUg mais m.s dUs mais AdP igual a zero. Essa equação é uma outra forma de escrever a equação de Euler. Lembre-se, dP igual a menos ρu du, onde ρu pode ser escrito como m ponto sobre A. Temos então os termos relativos à fase gasosa, à fase sólida e o termo de diferencial de pressão, que é comum às duas fases. Definimos ρS como a massa do sólido sobre o volume total e ρg como a massa do gás sobre o volume total. M.S é dms dt, que pode ser escrito como ρS dvdt ou ρS vezes área dxs dt. Isso vai ser igual a ρS vezes área vezes US. Também temos que ρg é igual a mg sobre V. E m.g é igual a ρg vezes área vezes UG. Substituindo na equação da quantidade de movimento,
temos ρg, UG, DUG, mais ρs, US, DUS, mais dp igual a zero. Definimos uma fração mássica, x, igual a m.s sobre m.g mais m.s, que é a vazão mássica total. Isso é igual a ρs, US, dividido por ρg, UG, mais ρs, US. Assim, ρs, US sobre ρg, UG é igual a ρs, US vezes x, dividido por ρs, US menos x vezes ρs, US, que é igual a x sobre 1 menos x. Substituindo na equação anterior, temos ρg, UG, que multiplica DUG, mais x sobre 1 menos x, DUS, mais dp é igual a zero, ou UG DUG é igual a menos dp sobre ρg, menos x sobre 1 menos x, UG DUS. A equação da energia para o escoamento, no caso adiabático, após o gás sair da câmara de combustão, dH0 igual a dH mais UDU igual a zero. Essa equação pode ser escrita como 1 menos x, que multiplica Cp do gás, dt do gás, mais UG DUG, mais x, que multiplica CS, que é o calor específico do sólido, dTs mais US DUS, igual a zero. Substituindo DUG vezes UG da equação de Euler, temos CPG dTg menos dp sobre ρg, menos x sobre 1 menos x UG, DUS, mais x sobre 1 menos x, CS dTs, mais US DUS igual a zero. Isso permite escrever dp sobre ρg igual a cp dTg mais x dividido por 1 menos x, que multiplica CS dTs mais US menos UG DUS. Essa equação é geral, combinando a equação da energia e a equação de quantidade de movimento. Então, sem partículas, isso quer dizer x igual a zero, a equação acima nos dá Rg T vezes dp sobre P igual a Cp dt. O resultado é a equação familiar para escoamentos isentrópicos. P sobre P0 igual a T sobre T0 elevado na gama sobre gama menos 1. Na presença de partículas, precisamos saber a evolução do termo de escorregamento US menos UG. E também da diferença de temperatura Ts menos Tg. Isso é um problema que geralmente só pode ser resolvido numericamente. Mas aqui vamos analisar os casos extremos de partículas muito grandes ou partículas muito pequenas de forma analítica.
Para partículas muito pequenas, em geral, o diâmetro é menor do que 1 micrômetro. E a aproximação que fazemos é de que a velocidade us é igual à velocidade ug, que é igual a u, e ts igual a tg, que é igual a t. Assim, a equação anterior que tínhamos, mais geral, fica dp sobre ρg igual a cp gás mais x sobre 1 menos x cs dt. Note que o calor específico médio das fases gasosa e sólida é dada por Cp barra igual a 1 menos x Cpg mais xcs e Cv barra igual a 1 menos x Cvg mais xcs. O Rg barra vai ser igual a Cp barra menos Cv barra, que é igual a 1 menos x Cp do gás menos Cv do gás, que é igual a 1 menos x R do gás. Dessa forma, dp sobre ρg é igual a Cp barra sobre 1 menos x dt. E da equação de estado, P igual a ρg RGT, RGT dp sobre P é igual a Cp barra sobre 1 menos x dt, ou dp sobre P igual a Cp sobre Rg barra dt sobre T. Definimos gama barra como Cp barra sobre Cv barra e temos de novo um resultado de escoamento isentrópico com propriedades gama barra. A equação de Euler, nesse caso, é dada por ρg mais ρs, que multiplica u du, mais dp igual a zero. E temos que x é igual a ρs sobre ρg mais ρs, considerando que o g é igual ao s, que é igual a u. Portanto, ρs sobre ρg é igual a x sobre 1 menos x, e ρg sobre 1 menos x, que multiplica u du mais dp igual a zero. ρg sobre 1 menos x é igual a P sobre RGT, que multiplica 1 menos x, que é igual a P sobre RG barra vezes T. E P sobre RG barra vezes T, UDU mais DP igual a zero. Das equações anteriores, vemos que é possível tratar esse processo da mesma forma com que fazemos para um gás simples, mas nesse caso com uma massa molar m barra, onde m barra é igual a mg sobre 1 menos x. Lembre que R barra G é igual a R sobre M barra, que é igual a 1 menos x RG, ou M barra é igual a R sobre 1 menos x RG, que é igual a RG vezes M dividido por 1 menos x vezes RG, o que nos dá que M barra é igual a M sobre 1 menos x.
temos que Cp barra é igual a 1 menos x Cp do gás mais x Cs. Por exemplo, a velocidade de saída dos gases, o E, vai ser igual a raiz quadrada de 2 gama sobre gama menos 1, RGTC, que multiplica 1 menos PE sobre PC, elevado na gama menos 1 sobre gama, onde o gama aqui é o gama barra. TC, PC são os valores na câmara de combustão. A expressão que acabamos de obter e que conhecíamos anteriormente pode ser linearizada para o caso x muito menor do que 1. O resultado é U sobre o E0 é aproximadamente igual a 1 menos 1 meio, que multiplica 1 menos C, que multiplica 1 mais 1 menos eta0, que multiplica logaritmo natural de 1 menos eta0 dividido por eta0. Tudo isso multiplicado por x, onde C é igual a CS sobre Cp do gás e eta0 é igual a 1 menos PE sobre PC na gama menos 1 sobre gama. E o E0 é igual a raiz de 2 gama sobre gama menos 1 RGTC, que multiplica 1 menos PE sobre PC elevado na gama menos 1 sobre gama. É o valor dos gases de exaustão sem partículas. Se C é menor do que 1, ou seja, CS é menor do que CPG, e isso de fato acontece, então o E vai ser menor do que o E0, e vice-versa. Ou seja, teremos uma velocidade de saída reduzida. Agora vamos olhar o caso de partículas muito grandes. Essas partículas vão ser, em geral, os casos quando temos um diâmetro maior do que 100 micrômetros. As partículas possuem muita inércia e também inércia térmica para seguir a aceleração do gás e o arrefecimento também. Temos nesse caso que DUS vai ser muito menor do que o DUG. E TS vai ser igual a TC, a temperatura na câmara de combustão, que é aproximadamente igual a TG na câmara. Ou DUS igual a zero e DTS igual a zero. A equação para dP fica dP sobre ρg é igual a CPG vezes DTG. Ou seja, é como se não houvessem partículas. O que isso, na verdade, quer dizer é que as partículas não participam na dinâmica ou no balanço térmico do escoamento. Assim, ainda temos que P sobre P0 é igual a T sobre T0 elevado na gama sobre gama menos 1, do ponto de vista do gás. No entanto, isso não quer dizer que não há efeito sobre o desempenho.
a velocidade de saída dos gases ainda é dada por o E é igual a raiz de 2 gama sobre gama menos 1 RG, que multiplica 1 menos PE sobre PC elevado na gama menos 1 sobre gama. Mas agora, as partículas não contribuem para o empuxo, porque na saída o S vai ser menor, muito menor do que o G. Podemos escrever que G vezes ISP é igual a M.G o G mais M.S o S, dividido por M.G mais M.S. Só que o S é aproximadamente igual a zero, o que pode ser igualado a 1 menos x vezes G vezes ISP0, onde ISP0 é o ISP sem partículas. Essa perda tende a ser maior do que a perda incorrida pela presença de partículas pequenas. Agora vamos estabelecer alguns critérios para escorregamento. Para isso, vamos assumir que temos arrasto de Stokes. Nesse caso, MP de partícula vezes DUP dt é igual a 6P μg, que é a viscosidade do gás, vezes RP, que é o raio da partícula, vezes o G menos o P. E MP é igual a 4/3 de π RP ao cubo vezes ρS. Assim, 2/9 de RP ao quadrado ρS sobre μg vezes DUP sobre dt é igual a UG menos UP. Definindo tal R como 2/9 de RP ao quadrado ρS sobre μg, escrevemos DUP dt igual a UG menos UP sobre tal R. Definimos uma nova variável S igual a UG menos UP e, portanto, UP é igual a UG menos S. E escrevemos DUG menos DS dt igual a S sobre tal R, ou DS dt mais S sobre tal R é igual a DUG dt. Consideramos que tal R e AG, que é a aceleração do gás, igual a DUG dt, como constantes. Isso permite escrever ds mais S sobre tal R dt é igual a AG vezes dt, ou ds sobre S sobre tal R menos AG é igual a menos dt. Essa equação pode ser integrada, resultando em tal R ln de S sobre tal R menos AG é igual a menos t, ou S igual a AG tal R mais C vezes E na menos T sobre tal R, mas como S em T igual a zero, pois UP em T igual a zero é igual a UG em T igual a zero, temos que a constante de integração é igual a menos AG vezes tal R. E S, então, é igual a AG vezes tal R, que multiplica 1 menos E na menos T sobre tal R. E o G é igual a AG vezes T.
As equações obtidas nos dão a evolução da diferença de velocidade entre a partícula sólida e o escoamento do gás e também uma evolução para a velocidade do gás, assumindo aceleração constante. S igual a UG, que multiplica 1 menos E na menos T sobre tal R sobre T sobre tal R. Fazendo a expansão em T sobre tal R muito menor do que 1, temos 1 menos E na menos T sobre tal R sobre T sobre tal R é igual a 1 menos, abre colchetes, 1 menos T sobre tal R mais 1 meio de T sobre tal R ao quadrado menos reticências, fecha colchetes, sobre tal R. Isso simplificado dá 1 menos 1 meio de T sobre tal R mais termos adicionais. Assim, S sobre o G é igual a tal R sobre T, que multiplica 1 menos E na menos T sobre tal R. Essa expressão, no limite de tal muito menor do que tal R, é igual a 1 menos 1 meio de T sobre tal R. E no limite de T muito maior do que tal R é igual a 1 sobre T sobre tal R. Se fizermos um gráfico dessa variável S sobre UG em função de T sobre tal R, vemos os dois tipos de comportamento para T sobre tal R pequeno e T sobre tal R grande. O escorregamento será pequeno para T muito maior do que tal R. Se definirmos L sobre o G é muito maior do que tal R, onde L é o comprimento total e L sobre o G é uma escala de tempo, T igual a L sobre o G, que é muito maior do que 2 nonos de ρs RP ao quadrado sobre μg. Essa condição implica que RP vai ter que ser muito menor do que raiz de 9 meios μg vezes L sobre ρs UG. Vamos considerar o seguinte caso. μ do gás igual a 3 vezes 10 na menos 5 kg sobre metros vezes segundos. L igual a 0,3 metros. ρs igual a 3 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. E o G igual a 1.500 metros por segundo. RP resultante tem que ser muito menor do que 3 vezes 10 na menos 6 metros ou 3 micrometros. Então, se RP é muito menor do que 3 micrometros, não teremos escorregamento. E se RP for muito maior do que 3 micrometros, teremos escorregamento total.